Muito boa tarde. Vamos iniciar a nossa reunião, que nós possamos aproveitar essa uma hora em que vamos estar juntos, né? Para ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos ter perda de entes queridos. Vamos lá, né? Então vamos fazer a nossa prece para passarmos para a nossa irmã Sueli. Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, que possamos, Senhor, aproveitarmos, ampliando o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Vamos lá. Vamos seguindo, né? Não podemos parar. Ainda que a passinho de tartaruga, mas a gente vai, porque ela chega sempre ao destino dela, né? E a gente vai chegar também. Não, seguindo esse assunto de felicidade e infelicidade relativas, o Livro dos Espíritos, nessa questão, né, seguindo ao que nós já falamos na semana passada, está com essas orientações sobre perda de entes queridos. Por quê? Dentro desse capítulo? Porque é uma das causas mais legítimas de dor, né? E que nos causa muita tristeza, muita dor. E rouba-nos um pouco da vontade de buscar felicidade. Porque não é isso que nos faz infelizes, né? Não é o fato em si. É como nós lidamos com isso. Porque as perdas fazem parte da vida. Não tem muito tempo a gente fez uma abordagem sobre a lição da perda, de uma maneira geral, todas as perdas, né? Não é específica de entes queridos, mas assim, de tudo, né? Como que nós lidamos com as perdas, porque toda perda causa um problema para a gente, qualquer perda. Perda, às vezes, até de um número de telefone que a gente precisa. Vai causar algum problema. E às vezes não é um problema simples, às vezes é um problema grande, né? Dependendo da situação. Então, todas as perdas nos fazem sofrer um pouco. Principalmente, a maior de todas elas, é a perda de entes queridos. Porque isso aqui é irrecuperável, né? A gente consegue recuperar quase tudo que a gente perde, lutando para conseguir e tal. Mas vidas, né? Não tem como recuperar vidas materiais ali, né? E nós, na verdade, nós não estamos muito aí... Vou passar isso aqui porque eu acho que está errado. Agora está certo. Nós não estamos preparados para nada disso. Nós sabemos que isso acontece porque a única certeza que uma mãe tem quando recebe o seu filhinho nesse mundo, quando ela dá a luz ao seu filho, é que um dia ele sai daqui, é que um dia ele vai partir, né? Um dia teremos que devolver esta alma à dimensão a que ela pertence, porque é a dimensão a qual todos pertencemos. Mas a gente não quer pensar nisso, não devemos realmente, né? Porque aquele pequenininho que está chegando ali, ou nós vamos ter que devolvê-lo, ou ele vai ter que nos devolver, né? Quem for primeiro. Então é isso, pela ordem natural das coisas, quase sempre, né? É ele que nos devolve, né? E nós somos mais velhos e tudo. Mas a morte não tem cronologia, não obedece a isso, ela é totalmente democrática. Então, não existe uma regra. E, ao contrário do que a gente gostaria, muitas vezes, nós é que temos que fazer isso, né? E, sem dúvida, é uma das causas mais legítimas de dor quando a gente tem que devolver essa joia valiosa que Deus nos presenteia, né? Pelo menos por algum tempo. Mas, muitas vezes, isso não acontece. Mas não vamos entrar nesse mérito aí, né? Porque isso pertence a Deus e nós, quando viemos para o mundo, no nosso plano reencarnatório, a gente ou aceita ou faz
escolhas nas quais essas tragédias estão presentes, porque isso tudo faz parte da nossa provação e da nossa expiação. Nós não viemos para esse mundo para fazer turismo nunca, nós não viemos para cá também para sofrer, mas nós viemos para expiar e provar. Isso causa sofrimento, principalmente a expiação. A provação não causa sofrimento, porque o espírito só em provação, ele já está bem evoluído, ele já está bem compreensivo das coisas, ele compreende a razão da sua dor, ele não sofre. Claro que ele vai passar pelas dificuldades, mas ele não vai sofrer como aquele que só está espiando, porque o que está espiando, ele está resgatando um erro. Ele ainda não está evoluído, ele ainda não aprendeu muito. Ele sabe que ele tem, que ele deve, que ele tem que pagar. Ele vem para o mundo, mas aqui ele não lembra disso e começa a se achar vítima do mundo, culpar Deus das coisas, né? Aí sempre aquela pergunta para aquele que está em expiação, ele faz sempre uma pergunta que é quase comum a todos que estão em expiação, quando acontece alguma coisa, essa pergunta, por que eu? É uma pergunta bem presente para o espírito que está aqui em expiação. Por que comigo? Por que na minha família? Né? Não que ele não entenda as coisas porque não é espírita, não é isso. É porque ele não se conforma. Ele não está ligando nada disso à religião. Ele apenas não se conforma da situação. Então, vamos seguir. Não há morte. O que existe é renovação. Só a vida onde quer que se detenha o coração. Onde a gente olha, onde a gente gosta, aquilo que a gente ama, só tem vida. Onde a gente bate os olhos, só tem vida. Né? O planeta Terra é um pixelzinho no universo, não é quase nada. Mas ele nos dá lições valiosíssimas, mostrando essa renovação o tempo todo em tudo. Em tudo. Não é? Nada fica parado, nada fica estagnado nesse planeta. Quando acontece é porque tem a mão do homem para estragar tudo, porque nada é assim, né? A natureza está em constante movimento e renovação o tempo inteiro, né? Então a gente precisa aprender essas lições. Se o nascimento não é o princípio da vida, é bem verdade que a morte também não é o fim. Morre a lagarta para surgir a borboleta. Morre a semente para libertar a planta. Morre o sêmen para formar o corpo. E morre o corpo para libertar o espírito. E todas essas transformações são muitas vezes dolorosas, né? Quem já observou, novamente eu não pedi o Abel para colocar, mas eu vou pedir e a gente vai assistir esse videozinho. Se der, acho que a gente vai encerrar hoje esse assunto, mas se não, a gente até começa com ele na semana que vem, que é uma lagartinha, começa a lagarta comendo folhinha, eu não sei se vocês receberam, é um videozinho lindo, lindo. Mas eu não sei colocar ainda, a Abel ficou até de colocar um programinha lá para eu poder transformar, porque tem que transformar, não é só copiar. Se fosse isso eu até faria, mas não é. Tem que fazer umas coisinhas que quem sabe é ele, eu não sei. E é um videozinho assim, a lagartinha sai comendo folhinha, se arrastando e tudo. De repente ela fica assim penduradinha e uma coisa recobre assim, o corpo dela e ela fica presa lá dentro. Muito presa. E ela, acho que ela, não sei se ela fala alguma coisinha no vídeo. Eu sei que fica durante um tempo, ela sente dor, ela fala que é doloroso e tal, ela tá ali. Aí mais pra frente, né, ela começa aquele casulozinho, aquela caixa começa a se romper, e ela começa a fazer um esforço, e ela termina ela saindo, se esforçando para abrir as asas e voa. É muito bonito o videozinho. E é muito interessante porque a gente vê que sempre existe um processozinho doloroso nisso aí. Né? A própria semente, ela arrebenta, ela explode, né? Ela quebra. E para ela aquilo ali também é doloroso. Então a gente tem que compreender que existe sempre um processo que nos toca, que pode até nos ferir, mas que vai resultar em uma evolução. É difícil? É porque somos espíritos inferiores, mas a gente chega lá.
A perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quando é irreparável e independente da nossa vontade? Eles respondem: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. Tem mais coisa na resposta, né? A gente faz um resuminho. Leiam em casa essas perdas de gente que no Livro dos Espíritos, que é muito interessante. E eles colocam lá, é uma prova ou expiação e lei para todos. Quer dizer, todos, ninguém escapa disso. Quem pode, quem não pode, quem é rico, quem é pobre, quem é novo, quem é velho, não tem, é democrático. Isso aí faz parte da lei e é para todos, todos. Todos nós vamos ter o nosso momento de saída desse mundo, como tivemos o de entrada. Né? E isso não é o problema, não é isso que causa a dor, porque isso é um processo natural. Mas qual é a dor? A dor que todas as transformações causam. Né? Quando o espírito adentra o mundo material, ele sofre também. Ele sofre muito. Até biologicamente falando, porque o processo de entrada do oxigênio dói. Por isso que a criança chora. Os alvéolos do bebezinho estão fechados, ele não respira pelos pulmões. Eles estão contraídos, fechados. Quer dizer, no momento que ele sai do ventre da mãe, que é cortado o cordão e que ele não recebe mais oxigênio através do sangue da mãe, ele respira, porque é instintivo. Quando ele faz isso, quando ele puxa o ar, vai entrando pelos pulmões, vai abrindo os alvéolos e dói. Por isso ele chora, né? Quando o médico bate lá no bumbum, no pezinho, ele não é por causa daquilo que ele chora. Aquilo ali está estimulando ele puxar o ar. Está estimulando ele respirar. E quando o ar entra, dói um pouco, ele chora. Então, há toda transformação, né? Isso fisicamente falando. Mas espiritualmente, ele sofre também. Porque ele está saindo de uma dimensão que é a sua casa, né? O espírito, ao reencarnar, ele deixa a sua casa para ir para um outro lugar. Ele vai entrar num plano material, ele vai ter um corpo. Esse corpo, ele sabe que não vai ser do jeito que ele gostaria que fosse, porque é o instrumento que vai lhe oferecer condições de evoluir, de expiar e de provar. Então vai ter problemas. Esse corpo vai ter problemas, sempre tem alguma coisa. E ele sabe que ele vai ter que resgatar muitos dos seus erros, não todos, mas muitos. Então ele sabe que não vai ser fácil a jornada dele. Com todos os cuidados, ele sabe que é difícil. E alguns espíritos até se arrependem e não assim auxiliam a formação do corpo e acaba num aborto espontâneo. Isso acontece. Então não é fácil a entrada. Também não é fácil a saída, porque depois que ele está aqui, que ele está na vida dele, ele construiu uma história, ele está com seus afetos, ele está com a sua vida ali, está escrevendo seu livro. Ele está ainda na metade do livro, ele não quer ir embora, ele quer continuar escrevendo, ele quer continuar juntando personagens para a sua história, para o seu livro. Então ele não quer sair, é doloroso quando ele tem que sair e deixar tudo isso. Deixar aqui. Sua família construída, consanguínea, seus amigos, sua vida, sua profissão, seus afazeres. É dolorido, é sofrido, não resta dúvida. Sem contar o processo patológico que pode levá-lo daqui. Não é que também é dolorido? Sempre é dolorido. Ah, mas morreu dormindo. Negativo. Ninguém morre dormindo. Ah, morreu igual um passarinho. Eu não sei como é morrer igual um passarinho. Porque eu, quando era criança, via o bichinho morrer por pedrada. Deus nos livre de morrer desse jeito, né? Mas ninguém morre sem passar por nenhum que seja mínimo que seja processo de dor. Ninguém morre dormindo, podem ter certeza disso. A alma, quando a gente dorme, a alma se liberta, né? Ela sai do corpo, está ligado ali por um fiozinho aí energético, né?
de energia, porque ela tem um corpo, seu perispírito está no corpo, né? Então ela está ali, ela precisa, né, retornar ao corpo, e isso então ocorre. Aí, quando o corpo está dormindo e a alma se ausenta, né? Vai aí se abastecer de energia, ou então se juntar com aqueles que estão na sua sintonia. Uma série de coisas que acontecem pela emancipação do sono. Qualquer coisa que aconteça no corpo, ela está imediatamente nele. Até antes mesmo de acontecer, porque o espírito sabe disso. É dele, né? O corpo é dele. Então, qualquer ameaça, não precisa nem tocar no corpo, mas qualquer ameaça, seja qual for, ele acorda. Tanto que, às vezes, quando a temperatura cai, a gente acorda sentindo frio. Quando ela se eleva, a gente acorda sentindo calor, né? Eu sempre tive um sono, assim, bem pesadinho. Eu nunca tive um sono leve assim, não. Mas depois que eu tive filhos, bastava um filho meu acordar para eu acordar. Ele não precisava nem entrar. Se entrasse no quarto, então, poderia entrar bem devagarzinho. Eu tinha um que costumava querer fugir do quarto para ir para o meu. Quando ele entrava no quarto, eu acordava. Ele entrava quietinho, para eu não acordar, para não botar ele para o quarto dele de novo. Ele acordava, ele entrava. Na hora que ele pisava no quarto ali, eu estava acordado. Então, é porque o que chama a nossa atenção nos atrai. Então, qualquer coisa que acontece no corpo, o espírito está ali, vigilante. Então, a dorzinha, né, um infarto, um AVC, seja o que for que a pessoa sinta, né, durante o sono, vai acordar. Vai acordar e vai morrer depois que tiver acordado. Não morre dormindo. Os espíritos dizem isso e pelo que a gente estuda, não acontece, né? Então, acorda. Não consegue mais falar, não consegue mais fazer nada, porque ele vai acordar e vai morrer. Mas ele acorda. Então, não existe essa possibilidade, né, da gente morrer ali dormindo. Então, a vida da gente, seja na entrada e seja na partida, sempre causa um pouco de dor por conta disso. Os espíritos dizem que morrer não dói. O processo de dor fica por conta da evolução dessa alma, que não é grande ainda, né, que é muito pequena. Então, a alma muito apegada aos bens materiais, muito apegada às pessoas, ela tem dificuldade de deixar tudo isso. Aí, nesse caso, ela sofre para ela poder adentrar um mundo espiritual, quer dizer, mundo não, dimensão espiritual, a qual todos os espíritos pertencem, né? Porque o espírito, ele é energia, ele não precisa de corpo. O corpo, ele precisa para ele se manifestar na matéria. Mas a partir do momento que esse espírito tiver chegado a um determinado grau evolutivo, ele não precisa de corpo físico. O corpo espiritual, ao contrário, que é o perispírito, ele sempre vai ter com ele. Porque é através do perispírito que ele realiza os fenômenos. Então, ele sempre vai ter o corpo espiritual, o espírito nunca está sem ele. Nunca. A evolução da alma, ela chega a tal ponto que o perispírito acompanha isso e quase que eles se fundem, mas ele existe lá. O perispírito e o espírito. Mas o corpo físico fica por conta da necessidade reencarnatória. E aí, só quando o espírito precisa de ficar reencarnando. Em corpos assim tão pesados como o nosso, então, é doloroso, né? Porque esse corpo é cheio de problemas, apesar de ser a máquina mais perfeita que existe na Terra, mas é doloroso, ele tem um conjunto orgânico que tem que estar em harmonia perfeita, senão começa a adoecer, criar problema, doer, e dói, porque a gente não consegue manter isso em harmonia. Então, todo o processo evolutivo, ele acaba sendo um pouquinho doloroso. Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Nós temos muito mais sentido extrasensorial do que a gente pensa, mas a gente não utiliza, a gente não consegue conviver com isso, a gente não desenvolve,
né? Eu tenho um sexto sentido, os 5 são do corpo, né? Do tato, da visão, do olfato. O sexto é aquele que eu percebo as coisas além da matéria. Todos nós temos esses sentidos todos. Esse sexto também, e outros mais, só que a gente não desenvolveu e a gente não consegue usar. Mas a gente não percebe, mas os nossos afetos estão perto. É que a gente não consegue perceber. Então a gente sonha que encontrou. No sonho é mais fácil. O sonho é um bom momento para nós nos encontrarmos com os nossos afetos desencarnados. E muitas vezes ele é tão claro que é um encontro, porque a gente, quando acorda, a gente tem a sensação do abraço, a gente sabe, o espírito estava consciente que não pertencia mais ao mundo, que já havia desencarnado. Então, às vezes dão notícia, conversam, né? No tipo mesmo, eu estou desencarnado e você encarnado. Então, isso acontece muito no sonho. Mas o que mais atrapalha essa comunicação é a nossa ansiedade em querer se comunicar com o outro, a nossa ansiedade provocada também pela perda, pela dor da perda, e tudo atrapalha, porque isso é uma interação energética. Então, tudo atrapalha para a gente. E também, ainda tem outro fato que é importante, nós temos que estar aptos a isso. Tipo assim, já estar merecendo isso. Porque a morte, a perda de entes queridos, é uma provação e uma expiação, tanto para a alma que está indo, quanto para a gente que está ficando, mais para a gente que fica, né? É uma provação e uma expiação a gente ficar sem os nossos afetos. É uma provação muito grande, uma expiação, então, um sofrimento grande. Mas isso faz parte do nosso mapa kármico. Faz parte da necessidade de sentir essa perda, de lidar com essa perda, para a gente evoluir, para a gente valorizar mais o que é valorizável, para a gente dar menos valores às coisas materiais, porque muitas vezes a pessoa dá tanto valor, acumula tanto, e chega um momento que tudo aquilo que ela acumulou, tudo aquilo que ela adquiriu, não pôde salvar a vida do seu amor maior. Isso é tão comum acontecer. Aí, nesse momento, a pessoa desperta, a pessoa pensa, poxa, para que eu acumulei tanto? Né? Para que eu acumulei tanto? Imagina a decepção, às vezes, de um casal que tem um filho só, nem tem mais ninguém, tem só um filho, e ele, preocupado em deixar coisas, só trabalha, acumula, dá uma vida muito confortável, muito saudável, muito cheia de tudo, e de repente esse afeto, esse amor, morre, vai embora. Olha como fica a cabeça das pessoas, né? Aí a pessoa senta, mas para que eu juntei isso tudo? Tivesse eu trabalhado menos e ter dado mais atenção, ter vivido mais perto, ter beijado mais, ter abraçado mais, ter sido mais feliz junto, e não fiz porque eu estava juntando para deixar para fulano. Isso acontece frequentemente nas famílias, né? E aí, para que serve aquilo tudo? Para que aquilo tudo? A pessoa nem quer mais. A pessoa não quer nem mais ver nada disso, porque tudo não serviu para salvar a vida daquele amor. Então, a morte de um ente querido, ela tem objetivos, assim, inúmeros objetivos. Né? Inúmeras lições a gente tira desse momento tão triste, né? Dessa causa tão legítima aí de dor. Então, existem essas provações, essas expiações, para que a gente realmente valorize aquilo que vale a pena valorizar, o que deve ser valorizado. E aí, essa dor, essa decepção, a tristeza, né, a depressão que muitas vezes acontece, impede a gente de receber a presença, ou melhor, de perceber a presença desses amores na nossa vida. Porque eles não nos deixam. A vida continua, isso é fato. Né? Isso está provado pela ciência, não tem religião nenhuma que discuta isso, nem filosofia nenhuma.
Só o ateísmo que está caindo por terra também, porque os próprios ateus, que são os mais, né, intelectuais, físicos, que estudam aí o planeta, até eles já chegaram à conclusão que Deus existe, não esse Deus das religiões, mas um Criador, uma inteligência suprema, como é a resposta dos espíritos para Kardec. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E se ele é essa inteligência suprema, ele nos faria para a gente acabar? Se nada na natureza acaba, não é? Lavoisier provou, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso é lei, né? A gente não destrói nada que existe, nada, a gente transforma, não destrói. A gente não consegue destruir nada, nem o buraco negro. Stephen Hawking depois corrigiu o seu próprio erro, porque ele dizia que as cores que caíam no buraco negro, elas eram desintegradas. Depois ele viu que não. Elas não são desintegradas, elas são transformadas. E elas não perdem a sua identidade. Olha que interessante isso. Então não existe nada que possa nos destruir. Nada. Nem aquela força gravitacional gigantesca que nem a luz escapa, não destrói nada, transforma. E ainda assim, transforma sem tirar a identidade. Então isso é maravilhoso. Então por que nós vamos ser destruídos? Não vamos. Né? Então nós temos essa certeza da ciência e não só, né, da própria experiência em senti-los por perto de nós. Em sentir, às vezes, o carinho, o afeto. E daqui a pouco nós vamos ter meios muito mais modernos para isso. Já tem. Mas quando eles querem, e quando a gente já pode, eles se mostram de uma forma como se estivessem encarnados. Né? É muito interessante. Então, os fenômenos já estão aí, são naturais, eles não são fenômenos sobrenaturais, né? São fenômenos naturais e cientistas estão todos já mostrando, provando, estudos longos, né? Maravilhosos mesmo, né? Então a gente tem que entender que nós não estamos separados dos nossos afetos, né? Então isso significa que nós não os perdemos. Nós só perdemos a presença física. Mas nós não os perdemos, eles não morreram. Eles apenas mudaram para a dimensão que é a nossa casa, deixaram o corpo físico nesse mundo para ser trabalhado pela natureza, porque não é mais útil. Não precisa mais, é uma roupa, igual quando a gente faz com a nossa roupa. É duro aguentar isso? É. Mas isso é uma das causas de evolução, de expiação e provação. Por isso que faz sofrer. É difícil. Mas é uma das formas que, às vezes, a gente encontra de se espiritualizar mais um pouquinho. E sair um pouco desse apego tão forte ao plano material. Deus não inventou a morte para torturar seus filhos. Que isso, às vezes, a gente ouve, né? A pessoa fica tão desesperada. A gente não pode, por isso que, consolar alguém que perdeu o seu amor ali, naquele momento, naqueles primeiros momentos ali, tem que ter muito cuidado. Eu sempre lembro aqui, porque ela contou isso, uma amiga querida aqui do centro, que foi, eu ri porque eu imagino a coisa que foi uma tragédia, acabou uma coisa sendo uma coisa meio que engraçada, depois que passa. Ela também, quando ela contou, ela já contou rindo, mas ela falou, eu passei um aperto e uma vergonha horrorosa. Uma amiga dela perdeu a mãe e ela foi ao velório. E uma amiga muito íntima dela, muito querida, ela foi ao velório. Então a mãe estava lá na vigília, coitada, o corpo lá ainda antes, né, do procedimento de sepultamento. E ela estava desesperada, e ela chegou e abraçou a amiga e tudo. Aí ela começou a conversar com a amiga, como a gente aprende no Espiritismo, que a morte não existe, que é apenas uma passagem, que a morte... Olha, a moça expulsou ela do ambiente, mandou ela embora. Como a morte não existe? A minha mãe está mortinha aqui dentro do caixão. Foi uma coisa
que ela ficou tão sem graça. Ela falou, meu Deus, eu fui consolar ela. Eu não sabia o que eu ia fazer. Aí ela me mandou sair dali, eu saí tão sofrida, tão sem graça. Depois que passou, eu achei até graça disso, que eu vi o meu erro. Eu falei, minha filha, nesse momento, você não pode falar uma coisa dessa para a pessoa, porque a morte está ali, ó, diante do olho dela. Você vai falar para ela que a morte não existe? A mãe dela o corpo está lá deitado lá para ser sepultado. Ela falou assim, eu falei, você poderia falar isso para ela em outro momento, mas ali naquela hora a gente não fala nada, minha filha. Você chega, abraça, empresta o seu ouvido, o seu colo, seu silêncio, porque a sua presença já diz tudo. Né? Não tem nem que falar, porque não tem o que falar. Não tem o que falar. Esse momento é tão particular, é tão próprio, que não tem o que falar. A pessoa realmente não consegue raciocinar nada. É um momento de dor maior dela. Aquele momento triste, né? Aonde ela vê a pessoa mais querida, o amor da sua vida, ali, sem vida, né? E ter que abandoná-lo ou na terra ou para o fogo. Então é um momento de muita dor, muita dor. Então tem que ter muito cuidado com o que se fala. Depois eu acho que elas se entenderam lá, ela pediu acho que desculpas, tudo passa na vida, né? Principalmente quando existe amor, e existia, porque ali era isso que ela estava levando para a menina. Mas a gente tem que ter cuidado, porque realmente, e a pessoa fica lá falando impropérios, se revoltando contra Deus, que Deus é ruim, que Deus não é justo. Né? Então, mas olha só, Deus não inventou a morte para torturar ninguém, nem para fazer ninguém sofrer, nem para fazer ninguém entrar numa solidão. Deus não inventou a morte para isso. Trata-se de poderoso recurso evolutivo em favor dos que partem e dos que ficam. Eu fico imaginando, gente, o elixir da vida eterna deve ser uma coisa horrorosa, né? Viver para sempre aqui, nesse mundo, do jeito que é. Isso é que é castigo. Isso aí que é castigo. Eu me lembro, o filme Troia é um dos filmes que eu mais gosto. É violento, né? Porque tem aquelas lutas romanas, aquelas coisas. Mas a mensagem daquele filme é belíssima, né? Porque é a história de Aquiles, né? Que é um dos personagens apaixonante da Ilíada de Homero, né? E tem um diálogo dele com a Briseida, que é a sacerdotisa, que eles roubam, porque é a história de Helena, né? Helena de Troia, que ela foi roubada, ela não queria mais aquele marido, aí o filho do primo, que era o príncipe dentro de Troia, roubou Helena. E aí tudo começou ali com o roubo de Helena, né? Aí a Briseida, que era uma sacerdotisa troiana, ela foi roubada, porque eles roubaram a Helena de Troia. Ela caiu depois, porque o Aquiles resgatou daqueles homens todos, daqueles soldados que queriam se aproveitar dela. Ele não impediu, e ela ficou, e acabou ele se apaixonando por ela e ela por ele. Aí, numa dos diálogos deles, é muito interessante, porque ele fala assim ela fala, os deuses, que não sei o quê, os deuses não permitem isso, os deuses ficam enfurecidos. Ela era sacerdotisa, ele falou assim, os deuses têm inveja de nós. Os deuses nos invejam. O Aquiles fala para Briseis, né? Os deuses nos invejam, porque nós não somos imortais, mas eles são. E eles nos invejam, porque eles nunca vão morrer. Mas nós vamos. E é isso que dá o tempero e a graça da vida. É que torna a vida mais interessante. É saber que nós vamos deixá-la. Porque ele mesmo, ele era um semideus, né? Porque ele era filho de uma deusa com um mortal. Ele não era Deus, ele era mortal. Mas ele foi transformado quase em Deus por conta da sua mãe, que botou ele lá dentro da aguinha lá do rio Estige, mas esqueceu o calcanhar de fora. E ele só poderia ser morto por aquele calcanhar, que é onde ele não era imortal. Então ele sabia que ele poderia ser morto, e é isso que tornava a vida dele mais interessante. E realmente ele está com toda a razão. Ele falou, porque a gente aproveita mais, você dá mais valor.
Porque você sabe que você não vai morrer, você não liga para nada, né? Eu vou viver para sempre, né? Posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, mas não. Os mortais sabem que vão deixar essa vida. Então é isso que dá esse algo mais para nós que somos mortais. E ele falou, os deuses nos invejam. Então é um diálogo interessante, né? Principalmente vindo dele, e ele podia falar com propriedade, porque ele era um semideus. Então a gente sabe que a gente não vai ficar aqui. Quer dizer, a nossa vida, a gente deve viver, é como aquele ditado, viva hoje como se fosse o último, né? Porque a gente não sabe quando a gente vai partir, a gente não sabe quando a gente vai sair daqui. Isso torna a vida mais interessante, que faz que a gente valorize cada minuto, cada segundo. Se fôssemos imortais, a gente não valorizaria esses segundos, esse tempo, né? Porque o tempo não nos afetaria, né? Porque o imortal não tem que se preocupar com o tempo de vida, mas nós mortais temos. Nós, que eu digo, espíritos encarnados, porque o espírito é imortal. E isso é que dá mais aquele interesse ainda sobre a nossa evolução. Porque o corpo não é nada, o corpo não sente nada, se não for por conta da alma, através do perispírito, acionar os filamentos nervosos do corpo. O corpo não sente quando o espírito não está nele. O corpo morto não sente dor, né? O corpo, depois que morre, não tem dor. Então, isso torna mais interessante ainda, porque nós somos dualistas. Nós temos uma mortalidade quando encarnados e uma imortalidade. A mortalidade do corpo e a imortalidade da alma. Então, ao mesmo tempo, nós somos assim, como Deus. Não vamos morrer. Somos imortais, mas estamos num corpo que morre. Então, a gente sente a necessidade e aquela importância de valorizar aquilo que é mortal, que é o corpo, e valorizar ainda mais aquilo que sobrevive ao corpo, que é a alma, porque é isso que vai para a eternidade. Se nós mancharmos a alma, ela vai manchada para a eternidade. Então, o corpo físico é um instrumento de evolução para essa alma. É importante as investidas na matéria, porque só no corpo que o espírito tem condições de provar que ele já está evoluído. Então a gente experimenta as duas coisas. Experimentamos a mortalidade e a imortalidade, que é atributo da alma. A gente não vai morrer, né? Nós não vamos morrer nunca. Quem morre é o corpo. Então é importante que a gente dê valor a isso. Mas quando a gente não dá, aí, se nós estamos morrendo no corpo, o corpo nosso está morrendo, o nosso corpo está morrendo, a gente não dá aquela importância. Isso já aconteceu tantas vezes, inúmeras vezes, porque o espírito encarna e reencarna inúmeras vezes. Não é tão significativo assim, que a gente, intuitivamente, a gente já passou, a gente sabe como é, a gente já passou por isso inúmeras vezes. Mas não dói tanto quanto a perda do ente querido. Quando a gente vivencia a ausência do amor. É diferente. Você morrendo é uma coisa. Você vendo alguém morrer que você ama é diferente. Tanto que qualquer pessoa que ama incondicionalmente daria a própria vida pelo outro. Se ele amar incondicionalmente, ele dá a vida pelo outro. Porque ele sabe que o sofrimento é menor para ele. Porque não é fácil. Não é fácil a gente viver sem os nossos amores. Não é fácil. Uma das coisas que mais dói é a presença da ausência. E essa é constante. Não tem jeito. Essa é a constante. Então, enquanto a gente estiver aqui, nós vamos ter que conviver com essa ausência, né? Enquanto a gente estiver no mundo, por quê? Mesmo que a gente esteja cercado de amor na presença espiritual, não tem a presença física. E essa é fato. Essa é real. A ausência da presença física. E isso aí é o que mais nos faz sofrer.
né? Então, aquele realmente que vai, ele vai, já passou por esse processo inúmeras vezes, mas aquele que fica aqui, tendo que conviver com a ausência do amor, essa dói. É muito dolorosa, realmente. Então, isso é um recurso evolutivo. Isso faz que a pessoa queira crescer, queira melhorar, ela queira sair desse mundo modificada, evoluída. Não é sair pelo suicídio, porque perdeu o amor, porque isso não vai encontrar a pessoa. Não vai, a alma, né? Não vai encontrar aquela alma. Aquele que se suicida porque perdeu um amor, é a pior coisa que ele pode fazer, em todos os sentidos, né? O suicídio é o pior ato que alguém pode fazer, tirar a própria vida. Isso é uma coisa triste para a alma. Há muito sofrimento envolvido nisso. E se ele acha que ele vai encontrar com o seu afeto, não vai mesmo, não vai. Tem vários relatos disso, porque ele está sendo desobediente, ele está antecipando uma saída que não era para ser. E isso vai lhe causar muitos problemas. E o maior de todos é não encontrar com aquele que ele deseja encontrar. Que aí não vai. A gente não sabe nem quando vai encontrar os afetos, mesmo partindo na hora certinha. Porque isso não é assim, né? Ah, eu vou desencarnar, vou encontrar logo com meu pai, com a minha mãe. Não é bem assim que acontece. Isso acontece muito nesses contos mirabolantes aí, de algumas psicografias, mas a realidade não é essa. A gente tem que estar no mesmo nível de evolução. A gente tem que estar na mesma sintonia, senão não encontra. Pode estar do lado, mas você não vê, né? Quantas vezes a gente recebe aqui na casa espírita manifestações, né, de espíritos que são levados pelos seus amores à reunião, trazidos, no caso, para cá, né? Mães que conduzem seus filhos para uma comunicação, para ele melhorar, para ele ver se ele acorda, e ele não consegue enxergar que é a mãe que está fazendo isso, porque ele não está na sintonia dela. Ele não está no nível dela, ou até ao contrário, pode ser filhos conduzindo pais, mas não estando em sintonia, não vê. Tanto que quando isso acontece durante a reunião, é lindo. Já aconteceu aqui na nossa reunião. Quando o filho percebe quem o estava socorrendo, que era a mãe, e ele não conseguia ver, né? Então, quando ele conseguiu ver, porque através da evangelização, do contato mediúnico, né, com o médium, ele consegue perceber, ele consegue acordar, e quando ele visualizou que ele conseguiu ver a mãe, foi emocionante esse encontro. Então, é muito bonito isso. Mas a gente vê que não adianta, a realidade é muito diferente do que às vezes algumas pessoas pintam, fazendo psicografias. Ah, foi assim, mas tá mentindo? Não está, é a visão da alma. É a visão da alma. E desencarnada. Não é a visão do que é na realidade, do que é verdade. É apenas daquela alma que está psicografando. Uma alma que recém-saída do mundo material, ela não tem ainda tanta visão assim plena para dar notícias de como é realmente a dimensão dos espíritos e como a vida acontece lá. Então, a gente sabe que muitas das nossas dores estão presentes aí para esse aspecto evolutivo, que é poderoso recurso evolutivo. Aí, às vezes, nem perceber a presença do nosso afeto junto de nós, nesse mundo aqui, né, a gente às vezes consegue. Às vezes o espírito está ali nos abraçando, nos auxiliando, mas a gente não consegue perceber, por tamanha ainda a nossa inferioridade e muitas vezes ansiedade e desespero ainda pela morte, né? E não dá para a gente enxergar isso. Então a morte, ela não é castigo, punição ou desgraça, de forma nenhuma. É renovação e libertação. É difícil a gente entender isso, mas é verdade, né? Infelizmente, a gente não consegue atinar de tamanha dor da perda. Mas é como os espíritos, inclusive, dão esses exemplos, assim, é como aquele que foi condenado, ele está cumprindo uma prisão, ele está cumprindo a pena dele, dentro de uma prisão, e ele está lá. Tem outros amigos também que estão lá cumprindo. Sendo que
chega o tempo de um deles sair. Ele cumpriu a pena, ele cometeu o delito, ele cumpriu a pena, quer dizer, ele foi para lá, espiou, resgatou, né, cumpriu a sua pena, chegou o dia dele sair. Há que se lamentar porque ele está saindo? Os amigos que lá estão, às vezes até parentes que lá estão, deverão ficar tristes porque ele está sendo libertado? Aí eu falo assim, mas não é igual. Não é igual na nossa visão. Não é igual, mas na visão do espiritual é. A gente vem para esse mundo para cumprir pena. Isso aqui, e todos os mundos materiais, é como uma prisão para a alma. Vejamos, a alma é energia. Ela não é limitada pelos sentidos do corpo. Ela é energia. Aí ela tem que se acomodar no corpo físico. Ela tem que se limitar aos 5 sentidos do corpo. Isso quando é dado a ela essa bênção. Porque, às vezes, a provação e expiação dela é tanta que ela não tem os 5 sentidos do corpo. Doenças podem não dar a ela esses 5 sentidos. Ela pode não enxergar, ela pode não ouvir. Né? Então, nem às vezes os 5 sentidos do corpo essa alma tem. Quando ela está aqui encarnada. Então, olha só, ela não está aprisionada porque ela sai durante o corpo, quando o corpo dorme. Ela não está aprisionada. Mas é relativa a essa liberdade, porque o corpo acordou, ela está nele de volta. Ela está ali. E um corpo doente, que limita tudo, até o raciocínio, isso não é uma prisão, não? Isso é uma prisão. A gente não vê dessa maneira, mas é uma prisão. A alma livre na dimensão espiritual, ela entra num corpo debilitado, um corpo que nem, um cérebro que nem pode dar a ela a condição de raciocinar. Tá ela lá. Isso não é uma prisão? Lógico que isso é uma prisão. E aí entra aquela pessoa lá, cumpre a pena, no presídio. Chegou o dia dela sair, vai ficar todo mundo lá desesperado, porque ela está saindo, está indo embora, tem que ficar feliz. É mais ou menos a mesma coisa, só que a gente não consegue alcançar isso, a gente não consegue ainda. Tá certo a gente não conseguir ainda, nós somos inferiores. Nossas almas não cresceram a esse ponto, né, da gente precisar de ficar feliz com essas coisas. Os espíritos dizem que a gente deveria ficar. Aqui tem mais coisa que vai nos chocar, porque também quando eu li me chocou, mas depois eu analisei. Quem é mãe, analisa e vê que eles estão totalmente certos. A morte não é castigo, punição ou desgraça, é renovação e libertação. Para os que partem, balanço existencial, aferição do que foi feito com vistas à renovação. Eu fico só imaginando Stephen Hawking, e eles fizeram, inclusive, uma páginazinha assim, né? A cadeira de rodas, assim, perto do túmulo, qualquer coisa assim, ele saindo andando, né? Então, eu só imagino a felicidade daquela alma, porque deve ter sido isso, exatamente isso que aconteceu, uma libertação imediata, porque aquele homem não fez mal a ninguém, aquele homem teve uma vida de provação, expiação, jovem ainda, ele foi para aquela condição. E ele foi ali, ó, resistente, feliz. Ele era feliz, ele soltava a felicidade pelos olhos. Aqueles olhos lindos, claros, né? Então eu adorava olhar para o rosto do Stephen Hawking, porque eu não conseguia ver aquilo parado. Eu via tanta vida naquele olhar dele. Eu sempre fui apaixonada por ele, eu via tanta vida naquele olhar. Eu ainda fiquei, aí quando ele foi embora, eu fiquei imaginando ali, depois eu vi as imagens que outros fizeram, porque também imaginaram a mesma coisa, aquele homem se libertando daquela prisão, daquele corpo ali. Eu fiquei numa felicidade quando ele partiu. Foi um dia tão feliz para mim, porque eu falei, gente, essa mente brilhante, essa alma linda, liberta daquele corpo, que esse homem não vai fazer agora, que essa alma não vai fazer agora, né? Inspirando todos os cientistas, todos eles, e que libertação para essa alma, foi um dia feliz.
E é assim que a gente tem que ver. Muitas vezes a gente vê que a gente é tão egoísta que a pessoa está ali na cama, não mexe nada, e a gente quer que a pessoa fique ali. Isso é egoísmo. Isso é fazer, isso não é amor. Amor não pode, não tem essa conotação aí, de jeito nenhum. Então a morte não é a pior coisa, ela é renovação e libertação. Para os que partem, é um balanço existencial. Aferição do que foi feito com vistas à renovação. Vocês podem estar falando aí, mas ela só está falando de quem está na cama, de quem está doente, de quem está com problema. E aqueles que vão em plena idade, aqueles que vão no auge da vida ou no início da vida, isso não é para hoje não, porque não vai dar tempo, mas tem aqui. E nos choca muitas vezes, né? Mas nós vamos analisar isso com muita calma e vamos ver que ainda assim ela não é castigo e nem punição. Aqueles que partem vão fazer seu balanço existencial, aferição do que foi feito com vistas à renovação. Aí ocorre o quê? Assim que entendem que partiram, assim que tenham consciência de que o corpo morreu, começa o processo de aferição. Começa o balanço existencial. Ali, naquele momento, começam a escolha das provas. Começam os espíritos a escolherem as provas que eles vão para a próxima encarnação. Porque quando começa a fazer o balanço, começa a ver o bom de besteira que fez, os erros que cometeu, tudo que não devia ter feito, o que devia ter feito e não fez. Aí ele começa a criar já um plano reencarnatório. Ele começa a ver o que eu quero, então, para a minha próxima encarnação. Eu preciso fazer isso, eu não posso mais fazer isso, eu tenho que corrigir isso. E ele começa a esquematizar. Quando vai ser dada a ele a oportunidade dele reencarnar, aí ele já está com um esquema pronto. Aquele esquema vai para a aprovação. É parecido com o que a gente faz aqui no mundo, né? Você faz um esquema de viagem, você vai viajar com mais alguém, você prepara seu esquema e vai para a aprovação dos outros que vão viajar também. Aí eles vão ver. Por quê? Nessa escolha, a gente vai vendo com quem que a gente vai se relacionar, quais são as almas que a gente vai receber para poder a gente resgatar o passado de delito com elas, mas tem que ir para a aprovação delas, porque elas também têm que aceitar. Porque não é bem assim, né? Eu prejudiquei fulano, fulano vai ser meu filho, que eu vou ajudar fulano. Tem que saber se aquela alma quer ser seu filho. Porque ela tem direito, ela tem livre-arbítrio. Não é assim, não. Então, o plano que a gente começa a esquematizar, ele tem que ir para a aprovação. Se for aprovado e Deus permitir, a gente vem para o mundo de novo e aí recomeça. Aí é tudo para acontecer de forma positiva. Se não acontecer, azar o nosso. Então, isso aí, ó, para quem parte é isso. É um balanço existencial, aferição do que foi feito com vistas à renovação. E para aqueles que ficam, convite à realidade, estimulados pelo próprio sofrimento a refletir sobre o significado da existência humana. Através de quê? Dores expiatórias e dores provacionais. Então, realmente, é para isso. É por isso, é por causa dessa necessidade que a gente ainda tem que presenciar uma vigília de um corpo que amamos. É isso, é para isso, né? Convite para nos colocar na realidade, para cair na real mesmo e ver isso é aí, ó, a vida é isso. É deixar o corpo físico que é mortal e alçar voo com o corpo imortal, que é o perispírito, e o espírito que é imortal, que é o que comanda tudo, né? Nós não vamos ficar aqui para sempre, nós vamos partir. Os nossos afetos também não vão ficar aqui junto de nós para sempre, vão partir também. Né? Então, é estimulados pelo próprio sofrimento a refletir sobre o significado da existência humana. O que eu estou fazendo na minha vida? Como eu estou usando a minha vida? Que coisa boa eu estou fazendo? Que energia eu estou distribuindo?
Né? O que eu estou fazendo com a saúde que eu tenho, com os olhos perfeitos que eu tenho, com a minha boa audição? O que eu estou fazendo com os meus sentidos perfeitos? O que eu estou fazendo? Aí a gente vê a ceifar a vida de um amor tem como objetivo, né, a vida, o universo tem como objetivo esse espírito cumprir a sua parte, passar pela sua experiência, evoluir e nos colocar na realidade, né? Fazer que a nossa ficha caia e ver o que nós estamos fazendo. Então, muitas vezes, todo esse processo aí causa dor, muita dor, seja na aprovação, seja na expiação. Então, é para isso que acontece. Por isso que no plano material a gente tem isso aí, né? Fazer por onde da gente conseguir reencarnar em mundos melhores que não tenha que passar por isso. Porque há quem diga às vezes assim, e eu concordo, né? Claro, quem não concorda. As pessoas não precisavam passar por aquele momento doloroso, porque é doloroso. A gente podia evaporar, né? Arrebatado. É uma ideia, né? Arrebatamento. Pelo menos a gente não tem que passar pelo aquele processo de sepultamento ou de cremação de um corpo que a gente ama. Porque está ali morto, mas a gente ama. Ele foi de alguém que continua sendo amado por nós. Então é horrível isso. Eu acho que é o pior momento. Né? É o pior momento que a gente passa aqui na Terra. Será que é? Vai ficar isso aí no ar. Será que a morte é a pior coisa? Será que essa é a maior dor? Podem estar certo que não é. E não sou eu que falo, são os espíritos. E quem vai dizer isso, na próxima reunião que a gente vai ter, que não, talvez não seja semana que vem, porque eu não tenho certeza, eu acho que eu vou ter que dar uma atençãozinha para a baixinha lá, que acho que os pais vão viajar, ainda não está certo. Então eu não sei se eu venho ou se eu não venho. Se eu não vier, vai ser na outra. Nós vamos analisar muitas coisas do Evangelho. Vamos partir desse slide aí, ó. É necessário compreender a morte, concebendo a separação como uma experiência inevitável, mas transitória e uma consequência natural da vida material, para que o sofrimento seja menor. Pois a maior dor é aquela que chega pelas portas da inconformação. Os nossos afetos que partem, recebem, sentem e sofrem todos os nossos sentimentos e os efeitos da nossa revolta. Então, nós vamos partir desse aqui e vamos analisar também uma mensagem de Sanson que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai não nos convencer, que ninguém convence, mas que vai nos mostrar que a morte não é realmente a pior coisa. Né? Tem coisa pior do que ela. Muita paz para todos. Continuemos a estudar a doutrina espírita, porque como vocês veem, ó, vale a pena. Muita paz.